O tema da nossa mensagem é Mãe aos olhos de Deus. O texto que nós vamos estar lendo é Isaías 49, versículo 15. Eu não sei, irmãos, mas eu sou muito curioso. Eu tenho uma mania de viajar que vocês não imaginam. Eu sou um cara que penso demais. E esses dias, pensando, por que Deus escolheu a mulher para ter filho ao invés do homem? Alguém já teve essa curiosidade aqui ou é só eu? Só eu que parei para pensar nisso? Eu fiquei pensando, por que Deus escolheu a mulher e não o homem? E aí, fui lá, vamos lá para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada nesse sentido. Mas fomos lá para a formação do homem. E o homem é formado do que, irmãos? De barro. E o barro é o que, irmãos? Mole. A mulher é feita do quê? Costela é o quê? Osso. É duro. Louvado seja Deus. Já reparou, irmãos? Os homens estão com uma dor de cabeça. Ai, vou morrer. Está com uma gripe, meu Deus do céu, não levanta da cama. Olha o futebol dos homens. A mão passou aqui. Aí ele e rola para cá, rola para... meu Deus do céu, mulher. Mas a mulher não, A mulher é osso duro. Interessante que o homem, no seu sentido original, a palavra homem significa ish. Então, se deu alguma coisa errada que você faz, ish. Ish. Lá vem o problema. Mas a mulher, é interessante que no original o nome da mulher é Isha. E ela tem uma palavra a mais do que o homem. Alguns estudiosos dizem que é por isso que a mulher, ela tem um sexto sentido. E aí, dizem por aí, que toda obra-prima antecede um rabisco. Então, o homem, Deus rabiscou o homem e fez a mulher a obra da perfeição. Louvado. Os homens estão tudo ali olhando para mim. Irmão, mas... Amém. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, que a palavra mãe, ela vem do hebraico. Não está funcionando. Isso. Vamos lá. Palavra mãe significa ima. E a primeira palavra é Aleph no alfabeto hebraico, que significa autoridade, força, autoridade. A segunda palavra aí, ela que forma a palavra mãe, significa Maim. E Maim significa águas, e que dessa letra se origina a palavra Shimai, que Shimai significa céus. Ou outras palavras, as mães são as que vêm dos céus aqui na terra para as nossas vidas. Vocês são bênção nas nossas vidas aqui na terra. Então a palavra Aleph Maim se forma a palavra mãe. Então nós temos a tradução força das águas, ou águas fortes que vêm do céu. Toda essa palavra ela tem a sua origem lá quando os hebreus eles saíam para caçar. E aproveitando todas as partes dos animais, inclusive as peles, as mães são os nossos cobertor em tempos difíceis. E como eles aproveitavam toda a parte da caça, eles aproveitavam tudo, e eles colocavam aquela pele para que elas pudessem ser fervida. E eles perceberam o quê? Que ao ferver essas peles, saiu uma gosma branca, que nós podemos chamar de cola.
assim como a mãe, ela tem o poder, o superbonde de manter toda a família unida. A mãe é aquela que, enquanto ela vive, todos os filhos estão à sua volta. Ela consegue lidar com os diferentes temperamentos. E tem filhos que são totalmente diferentes um do outro. Eu olho para mim, em relação aos meus irmãos, cada um é diferente, cada um é de um jeito, mas a mãe, com a sua sutileza, ela consegue fazer com que eles estejam unidos. E é assim que Deus quer, porque é na unidade que o Senhor determina a sua bênção e vida e unção para todos sempre. É na unidade que o Senhor opera. E a mãe, ela tem essa finalidade de manter a família unida. É a mãe que faz com que os filhos sejam abençoados, estabilizados para um casamento abençoado. As mães, elas são essenciais nas nossas vidas, e ela tem o poder de manter, de trazer todos os filhos em volta da mesa, mesmo com todas as diferenças, e todos os filhos respeitam a mãe. Interessante, né? E aqui o nosso texto diz, Isaías 49:15, diz assim: pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar, Pai. Como é bom, Pai, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, ter liberdade de te louvar, de te adorar, Senhor. Como é bom sentir a tua presença, Pai. Agora é a tua palavra, nos ensina, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, ó Deus, os olhos dos nossos corações, para que nós possamos compreender e crescer, ó Pai, assim conforme a tua vontade. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Interessante que aí em Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher, algumas traduções trazem aí, pode uma mãe, mas a palavra aqui original é uma mulher e não é uma mãe. O sentido melhor é assim: pode uma mulher esquecer do seu filho de que você cria, do que ela cria. Por quê? Porque aqui esse texto fala não especificamente somente daquela mãe que pode gerar um filho, porque a mulher, independente dela gerar ou não o filho no seu ventre, ela tem a capacidade de pegar amor a uma criança como se fosse o próprio filho dela, mesmo que esse filho não tenha saído dela. É o amor de mãe. É um amor natural, é um amor instintivo que foi dado por Deus a elas, a vocês mulheres. Por isso que tem mulher que nunca teve filho, mas quando ela olha para uma criança, nasce um amor instantâneo, porque isso é algo que foi dado de Deus para a vida dela. Então ser mãe é um papel muito importante que o Senhor escolheu a dar a vocês mulheres, e a não a nós homens. Claro que aquela suposição no começo, isso é uma coisa minha, mas a Bíblia não aponta o porquê, mas como o Senhor sabe todas as coisas, então Ele não errou ao fazer a mulher como mãe. Então eu louvo a Deus por isso todos os dias, glorifico a Deus todos os dias por isso. Então, ser mãe é um papel muito importante. Lá em Tito, no capítulo 2, vai falar do papel da mulher como mãe e como mulher. Ele nos diz que as mulheres, aleluia, glória a Deus. Lá em Tito, no capítulo 2, vai falar como deve ser o comportamento dessas mulheres.
E que essas mulheres, elas devem ser idôneas, que essas mulheres, elas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem amáveis, a serem idôneas, a serem a boa dona de casa. E a palavra usada aí em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 4 e versículo 5, a palavra que usa para a mulher é uma palavra chamada filéu técnico. Filéu técnico. O que isso quer dizer? É amor próprio de filho ou amor pelos filhos. Essa palavra, ela representa um tipo de amor especial. A ideia que evoca aqui é preferir os nossos filhos, cuidar deles, alimentá-los, abraçá-los com amor, satisfazer as suas necessidades, ser amavelmente a sua amiga e cada um com um único vindo da mão de Deus. A palavra de Deus ordena tanto às mães quanto aos pais que façam várias coisas à vida dos seus filhos. Então, este amor de mãe, e isso lamentavelmente tem se perdido com uma cultura de feminismo, que nós temos sido achocoalhados todos os dias, e lamentavelmente o feminismo tem entrado na igreja com umas doutrinas imperceptíveis, que tem deixado a mulher com vontade de não querer ser mais mãe, tem ensinado outros valores. Irmãos, você imagina, eu não sei o que é isso, você mulher, poder gerar uma vida dentro de você, isso é fantástico, isso é inexplicável, você poder gerar dentro de si uma outra vida. Então é algo que Deus deu esse privilégio somente a vocês. A minha esposa está grávida, e nesses últimos dias o Davizinho tem mexido muito. Eu já fico bobo, quando ele dá o chutinho lá, ela, coloca a mão aqui, aí eu vou lá, coloco a mão. Agora você imagina vocês, mulheres que vivem com intensidade. Infelizmente o mundo tem roubado o desejo das mulheres de serem mães, de continuar o projeto que Deus trouxe para a vida, que é através de vocês. Então este amor que está impregnado em vocês, mulheres, o Senhor, Ele quer, e nós precisamos de uma sociedade sadia, nós precisamos de famílias sadias, e que cada um saiba desempenhar fielmente o seu papel, e não inverter os papéis como nós estamos acontecendo nos dias de hoje. E vemos aqui que para ser mãe requer uma coisa: disponibilidade. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, fala que é o dever da mãe e do pai, mas inculcar a palavra de Deus ao seu filho, seja de manhã ao pé da cama, seja na mesa na hora do tomar o café, seja na mesa na hora do almoço, seja à tarde na caminhada, seja na noite deitar, ao colocar ele para dormir. É um mandamento de Deus para que os pais e as mães tenham o quê? Disponibilidade com os seus filhos. Nós olhamos para o reino animal, nós olhamos lá o tigre, a leoa, enquanto ela está amamentando, há um período que, enquanto os filhotes não estão aptos para sair à caça, ela caminha até ficar no tempo maduro para que possa andar. E hoje tem se perdido por conta deste mundo que tem focado no tempo, e focamos muito no tempo e desperdiçamos aquilo que é a qualidade, porque tudo é tão corrido. E o que tem acontecido? Infelizmente, hoje as mães não têm tido mais tempo para se dedicar aos seus filhos. Os nossos filhos hoje estão sendo criados pela televisão,
pela tia da escola, está sendo criado pelo avô, pela avó, e não tem sido criado por aquele que o Senhor confiou a vocês, mães. Então, muitos não querem ser mães. Por quê? Porque vai perder a sua vida. É isso que o mundo tem falado. É interessante que estão falando para mim, aproveita para dormir o que você pode. Porque sua vida vai mudar. Irmão, faz parte da vida. Mudança faz parte da vida. Nós temos que nos adaptar. Envolvimento. É necessário que a mãe, aos olhos de Deus, ela se envolva com seu filho, como em Efésios 6, capítulo 4. É necessário que a mãe interaja com o seu filho. É necessário que ela esteja na vida dele, processando a vida juntos, interagindo, ensinando. É necessário que a mãe interaja com seus filhos, converse com eles, saiba aonde está o coração deles, saiba aonde que está a mente deles. Tudo isso leva tempo, irmãos. Você quer amar o seu filho? Não dê um smartphone para ele, não dê internet para ele, porque essa fase de infância, até os 7 anos de idade, é quando toda a sua psicologia, faculdade mental vai ser formada, o seu caráter vai ser formado. Então é necessário que você interaja. É necessário saber com quem os seus filhos andam. É necessário saber quem são os amigos dos seus filhos. O que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. É se dispor para entrar no mundo deles, conversar com eles, perguntar daquilo que eles gostam ou daquilo que eles não gostam, porque esta é a vontade do Senhor, porque assim é a mãe aos olhos de Deus. A palavra do Senhor também quer que a mãe, aos olhos do Senhor, ela seja o quê? Ela ensine o seu filho. O que diz a palavra do Senhor? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, ela não se desviará dele. Eu olho muito para a cultura judaica, e eu aprendo muito com eles. E uma vez conversando com um judeu, ele falou: sabe qual é a nossa diferença de cultura? É que nós ensinamos as nossas crianças desde pequeno a andar no caminho dela. O grande problema de vocês é que vocês desprezam a inteligência da criança, e vocês deixam ela fazer o que elas querem. Aí com 18 anos vocês vão querer doutriná-las, cuidar delas. Em outras palavras, ele disse para mim: vocês permitem com que elas se estraguem primeiro, para depois você tentar corrigir. Ao passo que se você for firme no começo, quando ela for grande, o que vai acontecer? Ela não vai se desviar dele. É ensinar, nós devemos ensinar os nossos filhos, devemos andar com os nossos filhos, ainda que eles não queiram. Sabe, irmãos, você quer ver uma coisa no nosso meio, que como Satanás deturpou a nossa ideia de como a criança ela é? Quando se trata das coisas de Deus, o que a gente fala? Não pode ser a gente não pode forçar, sim ou não? A gente diz isso, sim ou não? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. É importante o futuro do teu filho? Sim ou não? É muito importante, sim ou não? É. Louvado seja Deus que é importante. E eu vejo pais aqui que trabalham em 2 empregos, para dar o melhor futuro. Você está de parabéns. Mas se seu filho quiser faltar na escola, o que você diz para ele? O que você diz para ele? Não, por quê? Por quê? Fala aí. Porque tem que o quê? Estudar. Se ele chorar, fazer birra, o que você faz com ele? Você leva para a escola, sim ou não? Sim.
Se ele está doente e precisa tomar uma injeção. O que acontece? Ele, não, mãe, eu não quero ir, mamãe, eu não quero ir. O que você faz? Leva no médico. Ele vai chorar? Vai. Vai espernear? Vai. E mesmo assim você leva. Mas quando se trata na igreja, se ele fala, eu não quero ir, o que você diz para ele? Não pode, porque vai revoltar ele. Entre o futuro profissional do meu filho e aonde ele vai passar a eternidade, o maior investimento que eu devo ter é na eternidade dos nossos filhos. Eu louvo a Deus porque quando eu não queria ir para a igreja, minha avó falava assim, você está debaixo do meu teto e chorando, esperneando, você vai. Irmão, não fiquei revoltado. Ao contrário, com o tempo, eu fiquei apaixonado por Jesus. Em Provérbios, diz também, mãe aos olhos de Deus, ela precisa treinar o seu filho, ajudando o seu filho a desenvolver as habilidades e descobrir o seu potencial. Nós precisamos chegar dentro deles, perto deles e ver naquilo que eles são bons, perceber para que lado que eles pendem. É fantástico como a criança, ela desde cedo ela mostra algumas habilidades. Quando eu cheguei aqui, eu tenho uma sobrinha, a Eduarda, ela cantava em inglês. Eu falava, meu Deus do céu, melhor do que eu que passei 7 anos lá. Eu falava, olha o potencial. Então, a gente assim, tem que ver, treinar. E aí, quando a gente anda no meio dos jovens, eu falo, cara, você tem potencial. Olha, você tem que se aplicar nisso, sabe? E aí tem pais, como o Gabriel falou aqui, a nossa boca, a vida e a morte está na nossa boca. Ou a nossa boca jorra vida, ou jorra morte. Ou jorra bênção, ou jorra maldição. O grande problema é que a gente vive amaldiçoando os nossos filhos. Está vendo? Nunca vai ser nada na vida. Está vendo? Você nunca tem jeito. Está vendo? Porque você é um imprestável. Porque isso, porque aquilo. Conversando com esse judeu, sabe o que ele me disse? Ele falou assim, nós nunca amaldiçoamos os nossos filhos. E quando meu filho repete na escola, eu sento com ele, vejo o que está de errado, e eu falo assim para o meu filho, filhinho, não se preocupa, porque a escola não soube extrair o seu potencial. E o que a gente faz? Vai ter que fazer tudo de novo. Então nós temos que treinar os nossos filhos, descobrir neles a sua vocação. Talvez ele nunca vai ser um grande doutor, mas aquilo que você quer que ele seja, porque talvez Deus preparou ele para outras coisas. E você como pai, você como mãe, você precisa estar atento ao potencial do teu filho. Mãe aos olhos de Deus, Deus espera também que a mãe possa disciplinar os seus filhos, ensinando o temor do Senhor, ensinando os limites da forma consciente e amorosa e firme. A palavra do Senhor diz que aquele que não corrige o seu filho, não o ama. O Senhor diz na sua palavra, eu, o Senhor, corrijo todos os quantos eu amo, e corrijo e disciplino, porque sois filhos. Porque se não sois corrigidos, logo não sois filhos. Irmão, disciplinar, corrigir é algo que nos dias de hoje não se pode mais fazer. Porque vai criar o quê? Trauma. Não, irmão. Aprenda a dizer não para o teu filho. Aprenda a fazer ele esperar o tempo que for preciso. Mas corrija ele em amor. Não na hora que você está nervoso, não na hora que você está bravo, não na hora que você está irado.
espera a ira passar. Corrija ele em amor, disciplina ele em amor, ensina ele os limites da vida. E quando seu filho errar, exerça misericórdia sobre ele. Porque às vezes a gente encontra filhos que ele tem medo de pensar assim: se eu errar, eu estou perdido. Ai de mim, se eu errar, eu não posso errar. E aí as crianças ficam ansiosas, ficam com úlceras, porque elas falam: não posso errar, não posso errar. Não, irmãos, quando ela errar, exerça misericórdia sobre ela. Eu não estou falando para você passar a mão na cabeça dela, mas chega para ela e fala: olha filho, você errou, amém, nós vamos consertar junto, mas isso aqui vai ter uma consequência. Ensinando a ele que toda a ação tem uma reação. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ensina, disciplina, faça isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. A mulher também, a mãe aos olhos de Deus, ela precisa trazer nutrição, provendo um ambiente constante de apoio verbal, liberdade de falhar, aceitação, afeto e amor incondicional. É isso que o Senhor fala em Tito no capítulo 2, versículo 4, tem Timóteo, versículo 1, versículo 7, nós temos Efésios, capítulo 4, do versículo 29 ao 32, vai estar falando disso, que a mulher, irmãos, deixa eu falar uma coisa com todo amor: por que Deus escolheu vocês? Porque a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói. É a mulher que mantém a família unida. Ela é como aquela cola, como aquele super bonde que faz com que todos sentem à mesa, com todos que possam conviver ainda com diferenças, mas é vocês, mulheres. Por isso vocês precisam buscar de todo o coração ser aquela mulher de Provérbios 31, ser aquela mulher virtuosa, quem achará? Ser uma mulher sábia, que sabe trazer paz ao seu lar, que sabe nutrir o seu lar com amor. E eu sei que muitos aqui não foram criados num ambiente de amor, não foram criados num ambiente de abraço, e eu sei que é difícil dar aquilo quando nós não recebemos. Eu sei porque eu vim de um lar assim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a gente precisa nos mudar, porque Deus é amor. Porque Ele é amor. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a abraçar. Eu criei sem abraços, mas irmãos, eu abraçava o tempo todo os meus irmãos. E até hoje abraço. Porque o abraço muitas vezes ele é terapêutico. Imagina o marido todo nervoso, chega lá frustrado, porque nós homens, pelo amor de Deus, mulher, nos perdoe. Nós somos meio cabeça dura. Mas quando a gente chega em casa, pode estar caindo a folha lá fora, o pau, pode estar tudo contrário lá, mas quando você chega em casa, a mulher, ela te dá aquele abraço, irmão, desarma o homem. Desarma o homem. É a mulher, irmãos, que ela dá senso de direção. Sabe por quê? O homem é o cabeça, sim ou não? Sim ou não? Mas a mulher é o pescoço. Se o pescoço não virar, irmão, a cabeça não vira. Então, é um conjunto. Vocês, mulheres, sejam essa mulher que possa nutrir o lar de vocês, possam dar o amor, o afeto e buscar em Deus. Sabe, quando nós falharmos, quando os filhos falhar, busca no Senhor, porque vocês são muito mais sensíveis que nós em quesito de espiritualidade, de se derramar na presença de Deus. E por último, vocês mulheres, sejam exemplos de integridade,
vivendo de acordo com o que ensina, sendo um modelo pelo qual o filho possa aprender, captando a essência de um viver piedoso. Irmãos, eu tenho aprendido muito nessa questão de paternidade, de ser pai, e muitas vezes a gente olha muito para os filhos, e eu aprendi uma coisa, aqui em Rondônia, a fruta não cai longe do pé. Então, não adianta você chegar para o seu filho e falar assim: olha, não faça o que eu faço, porque não serve. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão sempre de olho em nós. Eles estão sempre olhando as nossas atitudes. Eles estão sempre nos observando. Irmãos, sabe o que é interessante? Quantas vezes eu estava aqui louvando a Deus de olho fechado, e eu tenho a mania de ficar assim, né? E aí eu vejo que a criança está me observando. E teve criança que já perguntou: por que você faz assim? Aí teve um dia que eu não cantei um hino aqui. A criança perguntou: por que você não cantou? Irmãos, nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a viver honestamente. Nós precisamos ensiná-los a viver idoneamente. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Eles têm que olhar para nós e se orgulhar do pai que tem, se orgulhar da mãe que tem. Por isso, irmãos, é importante que nós temos que zelar pelo nosso nome na cidade. Nós temos que zelar pelo nosso testemunho na cidade. Aonde nós quer que passarmos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os nossos filhos, eles herdarão as consequências nossas. Essa semana, eu não vou lembrar quem foi que me disse, eu acho que foi o Claudemir, que falou assim, que o filho dele falou assim: papai, só aconteceu aquilo lá porque o senhor não estava lá, porque se o senhor tivesse, o senhor ia me defender, porque o senhor é o meu herói. Por quê? Porque eles estão olhando para nós. Eles estão com os olhos deles o tempo todo em nós. Então, que Deus espera de nós, que Deus espera de mim, espera de você, mulher, que você seja esta mãe que a Bíblia ordena. A Bíblia diz que nem todas as mulheres chegarão a ser mãe, mas contudo diz que aquela que o Senhor abençoa e se tornaram mães devem tomar seriamente tal responsabilidade. As mães têm um papel único e crucial e importante na vida dos seus filhos. A maternidade não é um trabalho, não é um pesar, não é uma tarefa desagradável. Da mesma forma que a mãe gera um filho durante a sua gravidez, é da mesma forma que ela alimenta, nutre e cuida do seu filho durante a infância. As mães também têm um papel constante na vida dos seus filhos, os adolescentes, jovens, adultos e até os filhos completamente adultos. Enquanto o papel da maternidade deve se transformar e se desenvolver, o amor, o cuidado, a educação e o encorajamento que uma mãe dá nunca deve terminar. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé.